Em muitos estados, candidatos a governador ou a senador surpreenderam, tendo resultados muito acima daqueles indicados pelos institutos de pesquisa. O que deu errado com as pesquisas? Há muitas hipóteses e aqui vai uma delas. Eleitores bolsonaristas teriam se recusado a colaborar com os institutos. A ideia aí é mais ou menos a seguinte: os bolsonaristas estão ouvindo faz anos que o Datafolha é o Datafoice, que o Ibope não gosta do Bolsonaro, que só o Paraná Pesquisas é que faz pesquisas, de fato. E aí, quando o Datafolha entra em contato, encontra esse eleitor bolsonarista, o eleitor bolsonarista fala assim: ah, agora que eu vou ferrar o Datafoice. Vocês vão ver só, eu vou mentir e vou fazer vocês errarem na pesquisa. Ah, agora é a minha vez. Ana, que informação, que dados nós temos para sustentar essa hipótese? Nada. Zero. Nenhuma. E aí, o Toledo, que é um jornalista muito voltado para as pesquisas, muito interessado em estatística, né? Ele é que está colocando essa hipótese. Mas ele, com muito bom senso, diz: ó, não tem como cravar, eu só acho. Que a direita, especialmente o Bolsonaro, faz campanha contra os institutos de pesquisa há 6, 7, 8, 10 anos. Me lembro de passar na Paulista, quando era a época das manifestações anti-Dilma, e tinha carro de som que ficava o tempo inteiro falando mal do Datafolha. Parecia que o impeachment era do Datafolha e do Ibope. Por quê? Porque faz parte desse grupo político, que não é no Brasil só, isso também acontece. O Trump faz exatamente o mesmo discurso nos Estados Unidos, por exemplo, de desacreditar os institutos de pesquisa, né? Então, o que é o efeito disso? Eu hoje tenho quase certeza de que tem muito eleitor do Bolsonaro que ou recusa dar entrevista ou fala que não vai votar no Bolsonaro porque justamente não acredita naquele instituto, né? Todos os casos de agressão a pesquisador que houve nessas últimas 2 semanas, aí, tanto do IPEC quanto do Datafolha, foram de eleitores bolsonaristas, que passaram a odiar os institutos e os pesquisadores, né? Então, eu acredito que exista, sim, ou uma recusa ou um voto oculto no Bolsonaro que eles simplesmente não declaram para os entrevistadores. E aí nós teremos que pensar em novos critérios não, novas técnicas para tentar estimar esse voto bolsonarista com base em outros recursos, porque você não pode obrigar o cara a falar, se ele não quiser falar ou se ele quiser mentir, você não tem como medir isso. O José Roberto Toledo, que você viu ali, ele também está no Foro de Teresina, podcast excelente aí da revista Piauí. Eu sei que ele é um jornalista muito sério, porque quando eu estava com problema com a assinatura da minha Piauí, foi ele que apareceu no Twitter ali para ajudar a resolver. Então, pode confiar que ele está certo. Só que ele admite que tudo isso aí que ele está dizendo é só o que ele acha. A gente não tem uma pesquisa para informar que as pesquisas estão sendo sabotadas pelos bolsonaristas, né? O que a gente tem é essa hipótese que, se verdadeira, né, ela exige uma mudança das metodologias para a gente poder dar conta desse fenômeno, né? Como é que a gente vai dar conta de um eleitor bolsonarista que não diz que faz o voto bolsonarista? É uma questão aí a ser endereçada. Falando, o Toledo, por exemplo, o que pode ser feito? É metodologia? Que novos métodos poderiam ser esses, como você falou agora? Como captar isso? E não só os institutos de pesquisa, mas como os cientistas políticos mesmo, que muitas vezes não conseguiram captar isso, né? Aí Bolsonaro vem com o discurso do Datapovo, que é absolutamente equivocado, e as pessoas acabam acreditando nele, falam, tá vendo? Eu digo, olha lá, o Datapovo é que funciona. O que poderia mudar na tua análise dessas pesquisas na captação desse eleitor? É muito difícil, eu não tenho essa resposta, Fabiola. Imagino que todos os institutos do mundo estão se fazendo essa mesma pergunta e não é de hoje, né? A metodologia que a gente tem hoje, mais confiável, que é a entrevista pessoal, ela tem um problema de timing. É mais difícil você fazer uma entrevista pessoalmente na véspera da eleição, no dia da eleição. Enfim, fica muito complicado. Você
a entrevista pelo telefone, no caso do Brasil, ela não atinge todo o eleitorado igualmente, você tem menos probabilidade de pegar os mais pobres. Então, nós temos um problema metodológico sem solução aparente, por enquanto. Problema metodológico sem solução aparente por enquanto. E aí? Isso significa, então, que as pesquisas não funcionam? Bora ouvir o Toledo. Também fazer uma análise com base em casos. Você tem que, para fazer uma análise de verdade científica, você tem que pegar todas as pesquisas que o Instituto fez, em todos os lugares, e medir uma por uma. E tem, olha, não é simples fazer essa conta, porque tem uns 7, 8 métodos de cálculo de avaliação de resultados de pesquisa reconhecidos pela academia, e não tem consenso de qual deles é o melhor. Você pode levar em conta se a ordem está certa, se o candidato ficou fora da margem por quantos pontos. Enfim, na hora que você vai entrar no detalhe, tem muitas metodologias diferentes. Não é simples assim fazer uma conta aritmética, mais 1, mais 2, né? Como está circulando aí nas redes sociais. É muito mais complexo que isso, na verdade. Mas eu concordo o seguinte, e isso a gente tentou falar, pelo visto, sem muito sucesso ao longo de toda a campanha. A pesquisa não é para você olhar um número e falar que vai ser aquele número. Para você, é uma narração do que está acontecendo ao longo da campanha. Imagina que a gente vai fazer uma cobertura agora no segundo turno sem pesquisa, tá? Não, pesquisa não serve para nada, pesquisa só serve para influenciar o outro, tal. Como é que a gente sabe quem está na frente? Como é que a gente sabe se uma candidatura, se uma campanha está sendo mais eficiente que a outra? Como é que a gente sabe se o debate influenciou ou não influenciou? Como é que a gente sabe se a propaganda de televisão está... Não sabe, simplesmente não sabe, né? Então, assim, e essa história de regulamentar a pesquisa só vai prejudicar os institutos sérios, porque os picaretas vão publicar o resultado em Timbuktu e vai estar lá na rede, vai estar circulando nas mídias sociais, vai estar circulando no WhatsApp, entendeu? Isso é uma tentativa vã. E aí vamos confiar todos no Bolsonaro, né? Que Exato. estaria agora reeleito com 60% dos votos pelo Datapovo, né? Tá aí, Ana, eu queria que você se concentrasse nessa hipótese trazida pelo Toledo, a do voto envergonhado que acaba dando um olé no pesquisador, né? Aqui no Meteoro, a gente tem trazido uma informação, mas reiteradamente, desde lá do começo, né? Juntamente com as nossas defesas das pesquisas, né? Porque a gente entende pesquisa como um exercício de uma ciência chamada estatística, né? Uma aplicação dessa ciência, né? Mas tem um porém, que é essas pesquisas, elas baseiam seus recortes demográficos no censo. Não tem outro jeito. Não tem o que fazer além disso. E o censo está atrasado. Os dados deviam ser de 2020. O censo não foi realizado naquele ano. Sobra o quê? O censo de 2010. Então, as nossas pesquisas, elas trabalham ou com recortes como os vistos pelo censo de 2010, ou com improvisos, para tentar aproximar, né? Então, esse é outro fator, vai ser o pano de fundo para todas as hipóteses que a gente trouxer aqui para eventuais erros das pesquisas. Ana, a hipótese aí do Toledo, o que você acha? Cola? Cola, mas aí eu preciso dizer uma coisa, né? A gente vai abordar várias hipóteses, né, como dizer, para o erro das pesquisas, embora daí algumas hipóteses sejam de que não há erro, tá? Enfim. Mas vamos abordar várias hipóteses para desconjunção entre o que apontavam as pesquisas e o que aconteceu nas urnas. Mas antes de abordar essas hipóteses, os senhores me desculpam, tira as crianças da sala, mas toda e qualquer hipótese que a gente tem neste momento a respeito de por que as pesquisas não acertaram o resultado das urnas de forma geral, são todas tiradas do Dataku. Vocês me desculpem, mas é isso. Tiradas de nenhum lugar, porque você sabe o que precisa para a gente saber por que é que a pesquisa não apontou o resultado correto. Pesquisa. Então, vai levar um tempo para a gente entender esse dado. Começando por isso, a gente pode discutir todas essas hipóteses, e cada uma delas
faz um pouco de sentido. A primeira hipótese, muito aventada hoje, né, nesse dia de ressaca após eleições, é a do voto envergonhado. Faz sentido, conseguiria construir essa história, né? Conseguiria compreender que isso fosse verdade. Quer dizer, muita gente não tem coragem, vamos por assim, muita gente não tem coragem de olhar na cara de uma pessoa e dizer sim, eu voto neste cara que foi responsável por mais 600 mil mortes na pandemia, eu voto nesse cara que está envolvido num monte de escândalo de corrupção, a família dele comprou 52 imóveis com dinheiro vivo, nesse cara que, enfim, só fala besteira, nesse cara que não tem a menor noção do que está fazendo. Então, muita gente eu teria no lugar deles, né, vergonha de dizer que vota nesse sujeito ainda, mas lá no fundo, e como é uma coisa muito de fígado, né, e não racional, muita gente daí expressaria isso daí na urna, mas não admitiria de público, né, e seria uma situação muito, muito particular mesmo, né, e como lidar com isso, né, com uma pesquisa a respeito de algo da qual as pessoas têm muita vergonha. Seria realmente um desafio para os institutos de pesquisa. Não é a minha hipótese favorita, tá? Mas faz algum sentido e acho que daí teria que ser feito um trabalho mais longo de uma pesquisa mais delicada de se fazer para investigar a possibilidade das pessoas não revelarem a sua preferência na urna no momento da pesquisa.